Meus caros irmãos em Jesus e Maria, a minha saudação fraterna de paz e alegria e o meu desejo que vocês estejam bem, e eu rezo por isso. Amados irmãos e irmãs, a coisa melhor do mundo é um católico bem esclarecido na doutrina católica. Você é um desses? Porque quando nós somos esclarecidos na doutrina da Igreja, ninguém faz a nossa cabeça. Ninguém abala o edifício da nossa fé. Ninguém mexe com as estruturas da nossa fé. Hoje, um dos grandes problemas que a Igreja Católica enfrenta no mundo, e sobretudo na América Latina, é a ausência de conhecimento catequético da doutrina da fé. Pessoas que são católicas, batizadas, crismadas, casadas no católico, fazem parte de grupos, movimentos, etc., mas não conhecem a doutrina. E por isso são vítimas fáceis das seitas, sobretudo dos nossos irmãos protestantes, dos nossos irmãos espíritas. O conhecimento dos conceitos da fé nos ajuda a viver a espiritualidade do nosso batismo em forma a nos colocar no caminho de santificação, de crescimento na pessoa do Senhor, como diz São Paulo apóstolo, edificados em Cristo. Mas para que isso aconteça, é preciso que nós conheçamos a doutrina. Tem pessoas que não crescem na vida de oração, que não crescem na vida eucarística, tem pessoas que não crescem no conhecimento e entendimento do estudo bíblico. Tem pessoas que não conseguem, digamos assim, saborear o sentido de um advento, de um Natal, de uma quaresma, de uma Páscoa, de uma festa de Pentecostes, de uma festa de Maria, porque não sabem o que essas festas significam, não conhecem a sua origem, o seu fundamento, a sua extensão, a sua história ao longo da igreja, por que a igreja as promoveu, não é? Eu estava vendo na internet um pastor, Cláudio Duarte, ele dizendo como as imagens católicas surgiram. Um verdadeiro crápula, um verdadeiro sem vergonha, um verdadeiro falso profeta, dizendo que a Igreja Católica criou as imagens a partir dos ídolos de Roma, como as deusas e os deuses de Roma e Grécia. E nós sabemos que a imagem dos santos vem justamente substituir esses cultos profanos, como, por exemplo, o culto à Santíssima Virgem vem substituir o culto à deusa Diana, que era uma deusa da fertilidade, que era uma deusa da orgia, e Nossa Senhora é Imaculada. Então esse pastor Cláudio Duarte, que faz muitas gracinhas na internet, um verdadeiro pilantra, né? Um déspota, um herege, um filho de Martinho Lutero, dizendo que as imagens católicas são as mesmas imagens da Roma antiga. Um católico desprovido de conhecimento histórico da história da igreja vai cair nessa e vai se transformar protestante, porque evangélicos não são. Evangélicos somos nós, crentes somos nós. O que nós não somos é protestantes. Então esse salafrário, pastor Cláudio Duarte, isso entra na cabeça de milhões de pessoas e fica. Por quê? Porque as pessoas não vão atrás disso e são poucos padres que falam isso. São poucos padres que explicam o sentido do culto às imagens e sua origem e a sua ressignificação. Então, nossas imagens não são de forma nenhuma as mesmas do Egito, da Mesopotâmia, da Grécia, de Roma Antiga, da Capadócia, da Ásia Menor. Não. As nossas imagens cristãs, elas partem de Jesus, a imagem viva do Pai. Então, quando eu olho para uma imagem de Santa Teresinha, cujo 8º dia da novena estamos celebrando hoje, eu me lembro de Jesus. Daqui a pouco temos o dia 4, o Pai Seráfico, São Francisco. Eu não posso olhar para a imagem de São Francisco e pensar em outra coisa que não em Jesus que o fez santo. Eu não posso olhar para uma imagem de Maria que não me lembre de toda a ação do Espírito Santo nela. Então, o fundamento do culto às imagens está em Cristo Jesus.
Mas por que o irmão Emanuel está falando nisso? Porque eu recebi hoje um opúsculo, um livrinho, um livreto. Uma religiosa que eu vou guardar o nome, não vou declinar seu nome, e nem sua congregação religiosa. Ela escreveu um livreto chamado Tormentos de Jesus no Sacrário. Tormentos de Jesus no Sacrário. E meus irmãos e irmãs, isto é um erro teológico gravíssimo. 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 Jesus não sofre mais na Eucaristia. Jesus está plenamente ressuscitado no Santíssimo Sacramento. Antigamente, antes do concílio, nós cantávamos assim: Jesus Cristo está realmente de noite e de dia presente no altar, esperando que venham as almas. Ora, isso não é verdade. Se Jesus quiser ser adorado, ele tem os anjos, tronos, dominações, potestades, Maria, São José, os arcanjos. Nós vamos ao sacrário e a pessoa beneficiada somos nós. E isso não mexe na grandeza e santidade de Deus. Nós vamos adorar o Santíssimo e quem lucra graça com isso somos nós. Nós vamos a uma capela onde Jesus está exposto por amor, por resposta de amor, mas não porque Jesus está sofrendo no Santíssimo Sacramento. Pois bem, essa pobre irmã, essa pobre religiosa, completamente desprovida de catequese, ela diz que Jesus está aniquilado, arrasado, depressivo no Santíssimo Sacramento. Queridos irmãos, isto é um erro gravíssimo, grotesco. Jesus está pleno. Jesus se basta a si mesmo. E ele está lá em função de nossas vidas, em função de nossa fé, em função da nossa piedade. A nossa vida eucarística não é uma vida de consoladores de Jesus, porque ele não precisa disso. Ele é que nos consola, ele é que nos ampara no pranto, ele é que nos aguarida no sofrimento, ele é que visita o nosso luto, ele é que põe a mão nas doenças incuráveis, ele que acaba a depressão, a crise de ansiedade, quando eu vou aos seus pés no sacrário. Mas a pobre irmã diz aqui no livreto, Tormentos de Jesus no Sacrário, que Jesus está completamente arrasado. A quem interessa, irmão, um Deus arrasado? A quem interessa uma pessoa que está pior do que nós? Isso é um erro teológico. Jesus está pleno na Eucaristia. Deus e homem verdadeiro, consubstancial ao Pai. Não acredite nessas ideias. Vamos fazer adorações reparadoras. Vamos visitar Jesus. Ele está sozinho. Tudo isso são situações para retirar dinheiro das pessoas e completa falta de catequese. Como que Jesus está sofrendo porque ninguém vai lá? Ora, se eu não vou no sacrário, só quem tem a perder sou eu. Jesus não fica abandonado, ele tem os anjos no mistério que nós não alcançamos. Se eu não vou no sacrário, o problema é unicamente meu, a falta é unicamente minha. A carência de graças me visita. Jesus não deixa de forma nenhuma de ser Jesus, porque eu não vou no sacrário. Devo ir? Devo. Frequente vezes? Sim. Buscá-lo e adorá-lo porque está no trono da graça, no tabernáculo da glória, que é o sacrário. Mas não porque precise de mim, não porque precise de você, das nossas pobres adorações, dos nossos infaustos louvores, das nossas sensibilidades destroçadas pelo pecado. Quantas vezes nós vamos para Jesus, ao invés de adorá-lo, só pedir graça, só pedir bênção, socorro, livramento, a cura de alguém, emprego para alguém? Cadê a adoração? O louvor, a exaltação do mistério. Nos ajoelhamos e já começamos pedindo a cura, a libertação, a união dos casais, pela minha filha para que não se separe do marido, do meu filho para que encontre essa bolsa na universidade, para minha sobrinha que encontre esse emprego, para minha prima que está com depressão, para minha mãe que está com Alzheimer. Abençoa meu marido para que deixe de beber, deixe a amante, tem misericórdia de padre fulano que está no pecado. Mas você não tinha saído da sua casa para adorar o Santíssimo? Então acaba sendo uma entrevista muito desagradável. Eu vou para pedir coisas.
Irmão Emanuel, Maria, existe um momento de pedir graças? Sim. Mas esse momento não pode anteceder o momento de louvor e adoração. Isso vem depois. Isso acontece depois, quando a minha adoração, a minha hora de adoração, já está se concretizando. Chegar no sacrário e derramar a minha sacola de pedidos é muito desagradável. Chega a ser um desrespeito com a majestade do Verbo. Chegar diante do sacrário e já ir entregando meus problemas não é uma atitude muito lúcida de um cristão católico. Eu chego para adorar, para glorificar, para exaltar, para dizer o quanto ele é importante para mim, o quanto aquela visita é importante para a minha caminhada, o quanto sou beneficiado ao visitá-lo no sacrário, que minha alma se enche de sua própria graça, que eu estou ali exposto ao seu amor. A gente diz assim, o Santíssimo estará exposto. Exposto a quê? Ao nosso amor, à nossa adesão, à nossa atenção, ao nosso carinho. Mas também nós nos expomos a Jesus na adoração, para que Ele nos santifique, plenifique, cure, liberte, direcione, promova o bem, promova a graça. Mas, irmão, dizer que Jesus está aniquilado na Eucaristia, isso não é verdade. A igreja não ensina isso. Jesus está abandonado, não está abandonado. A pior capelinha, a mais desastrosa capela abandonada, que tem Jesus na Eucaristia, os santos anjos ali estão. Repito, para que vocês não me julguem, devemos ir adorá-lo, sim, mas sem essa história de que Jesus está arrasado no Santíssimo Sacramento porque você está inutilizando os méritos da sua ressurreição. Jesus se basta, minha irmã. Jesus é Deus. Cuidado com essa história. Eu vou, porque lá onde eu frequento me disseram que Jesus está com depressão. Que hipocrisia. Que falsa doutrina. Desculpa o que eu vou dizer. Que fake teológica. Então estou aqui com o livrinho da irmã, né? Tormentos de Jesus no Sacrário. E uma irmãzinha dessa vai enganar muitos. Vai fazer a cabeça muito... Imagina um livreto desse caindo na mão de uma pessoa esquizofrênica, com crise de ansiedade, né? Imagina um livreto desse caindo numa pessoa emocionalmente abalada, psicologicamente doente. Ela vai fazer desse livrinho livro de cabeceira. Cuidado com certas doutrinas. Não tem um imprimato, não tem nenhum new obstra, não tem nenhuma aprovação de um monsenhor, de um padre, de um bispo. É um livrinho feito por essas comunidades, onde o fanatismo é a fonte de renda da comunidade, onde o fanatismo é a certeza de uma conta bancária bastante, digamos assim, abundante. Então, cuidado, Jesus não está na Eucaristia nessa condição, não. Ele está lá para as nossas necessidades, para as nossas infrações, para as nossas situações de pecado. Ele está lá no sacrário esperando uma consulta de amor, esperando que o vamos adorar, não porque lemos um livrinho que diz que ele está depressivo. Pelo amor de Deus. Isso é um erro teológico dos mais graves. Como eu disse no começo da nossa fala, a coisa pior do mundo hoje é uma pessoa sem catequese, que não sabe procurar uma passagem bíblica, que não sabe o que foi uma conferência de Medellín, uma conferência de Puebla, de Santo Domingo, que não sabe falar em um dos documentos do Vaticano II, das exortações apostólicas, o Santo Padre vai lançar uma próxima agora, que não sabe falar sobre as cartas dos papas aos jovens, aos casais, às famílias, que não sabe explicar um processo de beatificação e canonização, que não sabe explicar os graus das virtudes da fé, da esperança, da caridade que levam a pessoa à santidade, que não sabe explicar o sentido de uma confissão, a confissão proposital, a confissão sacramental, e o que acontece quando os maiores pecados não foram confessados ao sacerdote, as culpas que foram ocultas por mim. Como se chama isso? Que não sabe o que se trata a oblação de si mesmo, que não se sabe explicar o culto eucarístico e a sua validade para a vida,
que não sabe o papel de Maria na obra da salvação e por isso mesmo o papel dos dogmas. Nós estamos celebrando Santa Teresinha. Tem pessoas que são devotas de Santa Teresinha, mas estão fixadas apenas na novena das rosas, esperando rosas. Quantas pessoas me perguntam, irmão, eu estou fazendo a novena, recebi uma rosa de plástico, vale? Recebi um papel e o embrulho é um papel cheio de rosas, está valendo? Pelo amor de Deus. O que aconteceu com aquele padre jesuíta que ganhou a rosa e ele começou a novena, não significa que nós devemos receber rosas em toda a novena de Santa Teresinha. Imagina uma pessoa no sertão, onde a seca corrompe as vidas e os campos, e que não há nenhuma flor de chique-chique, mandacaru, uma pessoa fazendo a novena de Santa Teresinha. A rosa não pode virar pretexto de uma superstição. Faça a novena das rosas, os 24, glória ao Pai, mas sem se fixar na dimensão da rosa. É isso que eu ia dizendo. Tem pessoas que são devotas de Santa Teresinha, estão lá, nas comunidades que estão celebrando Santa Teresinha, nunca leram História de uma Alma e nem querem ler. Nunca leram Conselhos e Lembranças e nem querem ler. Dizem assim, eu não tenho paciência para ler livro. Eu começo um livro, mas eu não termino. Eu não entendo o que eu leio. Então eu pergunto a você, como que você pode, ser devoto de Santa Teresinha sem ter lido ou sem ler a História de uma Alma? É como uma pessoa que se diz músico e não sabe tocar um instrumento. Como é que isso é possível, gente? O tocar um instrumento está em harmonia com a profissão de cantor. Então eu hoje queria chamar a sua atenção. Tenha cuidado com folhetos, panfletos alusivos a essas ideias, como dessa irmãzinha, que Jesus está arrasado no sacrário, dia e noite triste, abatido, com depressão, triturado, aniquilado. Irmãos, isso é um erro teológico gravíssimo. Por favor, senhores padres, digam isso na homilia, que não é verdade que Jesus está aniquilado, fracassado, depressivo, triturado, rebaixado, esmagado no sacrário. Por favor, senhores padres, nós precisamos que o Senhor façam da homilia verdadeiramente a cátedra da verdade da doutrina. Cortem, senhores padres, essas comunidades que ganham dinheiro mentindo, dizendo às pessoas que Jesus está chagado, quebrado no Santíssimo Sacramento. Agora, o interessante é que essa turma que diz que Jesus está assim, nunca vão adorar o Santíssimo. Mandam os outros. Nunca fazem a sua hora de adoração. Mandam os outros fazerem. Então, cuidado, meu irmão. Nós queremos o catolicismo prático, não teórico. Nós queremos o catolicismo de verdade. Nós queremos o catolicismo odierno, não de vanguarda. Não queremos o catolicismo diante do Concílio Vaticano II. Não queremos o Antigo Testamento. Nós somos o povo do Novo. Nós somos o povo não da aliança abraâmica, mas da aliança do Calvário. Não queiramos imitar os católicos da Idade Média. Houveram tantas coisas graves naquela época. Que o diga Santa Teresa d'Ávila, que o diga Santo Inácio de Loyola, que o diga São Francisco de Borja. E foi nesse período que surge, o terrível Martinho Lutero, que dividiu o corpo místico do Senhor. E segundo Santa Faustina, está no inferno pagando por isso. Por isso eu deixo aqui o meu alerta. Quando você receber um folhetinho falando dessas coisas fenomenais, mostre ao seu pároco, pergunte ao seu vigário se isso tem fundamento na doutrina da igreja. Eu tenho certeza que eles dirão que não, porque não é isso que a igreja ensina, que Jesus está aniquilado, arrasado e com depressão no Santíssimo Sacramento, que a irmã diz que Jesus está depressivo. Que absurdo, meu Deus! A que ponto nós chegamos? E tudo isso em busca de quê? Do dinheiro das pessoas. Sei não. Termino mais um dia triste e abalado com tanta coisa. Irmão Emanuel Maria rezando por você, da comunidade católica Cristo Domus. A nossa comunidade não é melhor do que as outras, nem menor. Mas tem uma coisa na nossa comunidade. Nós procuramos a fidelidade incondicional à doutrina católica.
Na nossa comunidade está no nosso estatuto de vida. Não aceitamos nada que a igreja não aprova. E igreja para nós é o Papa Francisco, é o Colégio dos Cardeais, é o nosso arcebispo Dom José Antônio, é o nosso pároco. E o povo de Deus em harmonia com todos eles. Receba as orações, o afeto do irmão Emanuel Maria, consagrado que sou da comunidade católica mariana Cristo Dominus, da paróquia de Santa Luzia, no Meireles.